Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Por que Não Pediram a Evans, da Agatha Christie. Esse livro foi lançado pela HarperCollins e a tradução é de Érico Assis. Esse livro aqui foi a nossa leitura coletiva do mês de agosto pela curadora Carol, né? Ela escolheu esse livro pra gente dar uma de detetive lá no grupo. E, assim, particularmente eu já comecei gostando porque eu amo os livros da Agatha Christie, apesar de não ter lido todos os livros dela, né? E, claro, eu tenho minhas considerações a respeito de terem livros que eu gosto, terem livros que eu não gosto tanto, mas de maneira geral eu gosto bastante do trabalho da autora. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha porque é muito importante, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e também, né, compre com o meu link da Amazon porque isso é muito importante para continuar ajudando o canal. Então esse livro aqui, ele vai se tratar de um mistério. Nós temos dois personagens, que é o Bob e o Dr. Thomas, que é um médico. Eles estão num campo de golfe, jogando ali durante uma tarde e de repente, né, o Bob tá perdendo bastante as partidas. O Bob escuta um grito. Ele imagina que esse grito surgiu por conta de uma tacada que ele fez e que talvez essa bola tenha caído na cabeça de alguém, alguma coisa assim. Mas tanto ele quanto o doutor não dão nenhum tipo de atenção relevante sobre aquele som. Eles continuam a sua partida e ao longo dela, né, dessas jogadas, eles acabam chegando perto de um penhasco que tem ali naquele campo de golfe. E ao chegarem lá e olharem para baixo, eles veem um corpo. Então os dois prontamente decidem descer esse penhasco e ver, né, se essa pessoa ela tá viva, qual que é o estado dessa pessoa. Eles olham, o médico, né, ainda bem que era um médico, ele já faz a avaliação ali e ele vê que aquela pessoa ela não vai sobreviver. E essa pessoa tá sem documento, sem nada, e o médico fala, bom, eu vou chamar algumas outras pessoas para poder, né, acabar levando o corpo. Ele ainda está vivo, Bob, mas daqui a um tempo ele já vai morrer e pode ficar tranquilo que ele não vai sofrer com esse processo. Então o Bob ele fica ali no penhasco, aguardando que o médico vá ao encontro de outras pessoas para buscar aquele corpo, enquanto ele, né, fica ali com um moribundo. E aí o Bob, né, durante esse tempo, que ele tá com um rapaz, esse rapaz ele acorda e ele fala a seguinte frase, que é o título do livro, que é Por que Não Pediram a Evans? Ele fica levemente intrigado, mas ele não sabe muito bem o que é, e logo depois que o homem fala essa frase, ele morre. Logo depois disso, o Bob ele fica curioso porque existe uma foto saindo ali do bolso do morto. Ele tira essa foto, ele olha, ele vê que é uma mulher muito bonita, apesar de ser um pouco apática, ela é muito bonita, e ele guarda de novo a foto dentro do bolso do rapaz. A preocupação do Bob naquele momento é porque ele tem um compromisso com seu pai, que é pastor, né, e trabalha num presbitério, e vai acontecer ali o culto, e ele combinou com o pai de que ele ia tocar um órgão, né, que é um instrumento musical, e ele ia tocar, só que o tempo tá passando e o médico não retorna com as outras pessoas. Coincidentemente, chega um homem, que é o Bassington French, que tá lá em cima do penhasco. Ele cumprimenta o Bob, fala, oi, tudo bem? O Bob cumprimenta também, eles meio que trocam algumas palavras sobre o ocorrido, e o homem fala, olha, você não quer que eu fique com o corpo pra você ir pro seu compromisso? E o Bob super aceita, porque ele estava realmente preocupado com isso, e sai correndo para, né, o culto que ele prometeu ao pai, que ele ia tocar as músicas. Ao chegar lá, o Bob, né, leva um puxão de orelha, até porque o pai dele não sabe o motivo, né, do atraso do filho. Ele leva um puxão de orelha e tudo segue o seu curso, tá? E aí, ao longo da história, a gente vai ver que esse homem que morreu tinha uma irmã
e que tanto ela quanto o marido vão, né, até a cidade, reconhecem o corpo, levam, né, faz um enterro devido e a história se finaliza assim, tá? Mas esse casal, ele decide conhecer o Bob, já que o Bob ficou ali nos últimos momentos, né, com o falecido, e perguntam, né, se o falecido falou alguma coisa, se deixou alguma informação, qualquer coisa assim. Naquele momento, o Bob ele se esquece da frase que o moribundo falou. E fala, olha, que eu me lembro, não aconteceu nada demais, né? Eu só acompanhei o corpo, tudo bem e tal. A única coisa que o Bob acha estranho é que a foto que ele viu no bolso do morto era muito diferente da mulher que se dizia irmã dele, né? Até porque a mulher, ela só foi reconhecida como irmã por conta da foto, né? Então ele acha meio estranho, mas ele pensa, provavelmente o tempo, né? A mulher envelheceu, aquela deve ser uma foto antiga. Então isso também passa batido. Um dia, o Bob, ele tá dentro de um trem, junto com uma amiga, né, de infância, que é a Frankie. A Frankie é uma mulher muito rica, enquanto o Bob, ele é uma pessoa comum, normal. E eles estão conversando ali, ela fala o quanto é intrigante esse caso, esse momento que o Bob falou. E que ela fala que seria muito mais intrigante se o morto tivesse sido empurrado. E aí que a gente já começa a ver por onde que a autora quer levar a história pra gente, né? E aí o Bob conta tudo, que a família foi até ele, foi conversar, e é exatamente nesse momento que o Bob se recorda de que o morto havia sim falado, né, uma frase e que naquele momento em que ele foi questionado, ele não se recordava. Então o Bob, ao chegar em casa, ele decide escrever uma carta contando, né, falando exatamente as palavras que o morto falou, apesar de que pra ele não tivesse significado nenhum, não tivesse nenhuma importância, ele falou que talvez, né, pra família tivesse alguma coisa. Então, o Bob escreve essa carta. Momentos depois disso, o Bob, alguns dias, né, umas semanas depois disso, o Bob recebe uma outra carta que não é da família, oferecendo um emprego para ele, muito bem remunerado. Eu não sei proporcionar aqui quanto que seria hoje, mas é um emprego muito bem remunerado, mas é que ele teria que ir para a América do Sul. Só que ele já tem um negócio que ele tá começando ali com o melhor amigo dele, que é o Badger. E aí ele fala assim, bom, eu não vou deixar o Badger na mão por causa dessa proposta de emprego. O pai do Bob até fica bem bravo, porque assim, é o tipo de proposta imperdível. Mas o Bob, ele é consistente, ele fala, não, eu não vou deixar meu amigo na mão, eu já me comprometi, eu vou seguir, né, meu plano. E ele permanece ali. Algum tempo depois, né, o Bob, ele decide fazer um piquenique, sozinho mesmo, ali no campo de golfe. Ele leva algumas coisas, uma cerveja, umas comidas pra comer. E ele tá muito sonolento, ele não tem certeza se ele quer comer primeiro ou se ele quer dormir. E acaba que ele dorme. Quando ele acorda, ele come, né, ele foi ali pra ter um tempo, pra descansar. Só que o Bob, ele foi envenenado com morfina. A morfina, ela estava dentro da cerveja. Por sorte, ele não morre, ele é socorrido a tempo. E a Frank vai visitá-lo no hospital, né, por conta disso. E aí eles começam a fazer as conexões, as primeiras conexões, de que talvez tudo isso que aconteceu tem algum tipo de ligação. E é o momento exato que os dois se unem para iniciar essa investigação. Então, assim, esse é um livro muito, muito divertido, onde a gente tem esse casal, né, o Bob e a Frank, que se conhecem desde sempre e que desejam, né, desvendar esse mistério. A Frank, ela é impetuosa, ela é corajosa, ela é super inteligente, enquanto o Bob, apesar de ter ali as suas limitações, né, ele é um pouco mais contido, mas ele é leal, ele é um cara muito leal. Ele
ele vai junto com ela, ele apoia tudo que ela quer, apesar de em alguns momentos ele ter medo por conta dos planos mirabolantes dela, mas ele sempre tá ali pra apoiar e pra cuidar da Frank, tá? Tanto que a gente vê ali um princípio até de, em alguns momentos, ciúmes, de carinho, de amor entre esses dois personagens. Eu gostei bastante dessa leitura e dessa experiência, porque apesar, né, de o livro ter essa grande pergunta do porquê não pediram a Evans e a gente começar a primeira página até a última tentando descobrir o que essa frase significa, é muito divertido acompanhar esses dois a desvendar o mistério. Isso porque a Agatha Christie, ela tem normalmente, né, dois detetives, que é o Poirot e a Miss Maple, que eles são muito sagazes. Principalmente o Poirot. E normalmente o Poirot, ele vê ali uma cena de crime e ele já entende o que aconteceu, quem são os criminosos, e ele simplesmente quer ter a garantia de que aquilo que ele deduziu é a verdade. Então ele só procura as provas para que aquilo seja demonstrado, e no final do livro o Poirot, ele acaba contando como que ele descobriu, como que ele deduziu e por que ele estava certo desde o começo. A Miss Maple, ela é um pouco menos, mas ela segue a mesma linha. Mas esses dois, eles são dois iniciantes que, né, não tem nenhum tipo de estudo na área, não tem nenhum tipo de conexão, apesar, como eu disse, da Frank ter bastante dinheiro e isso ajudar bastante na investigação, né? Eles não têm nenhum tipo de conexão com esse mundo, nunca trabalharam com isso, então eles são inexperientes. E essa inexperiência deixa o livro mais divertido, mais gostoso, porque parece que é a gente que está investigando junto com os dois, né? E ao longo do livro tem algumas trapalhadas ali, principalmente pro final, em que algumas surpresas acontecem. E eu acho que é isso que fica desse livro, esse divertimento que a gente sente ao ler, tá? O mais incrível é que a gente chega ao final dele e a gente percebe que essa pergunta aqui, que nos levou desde o início, ela sim vai ter uma resposta, mas não é o que fica do livro, né? O que fica dessa leitura é esse envolvimento com esses personagens, principalmente com a Frank e com o Bob, que é o que levam toda a narrativa da história, tá? Então, assim, foi muito gostoso de ler. Como eu disse, eu já sou particularmente suspeita a falar da Agatha Christie, porque eu gosto muito das leituras dela. Eu só acho, assim, que quando você lê um livro da Agatha Christie, você tem que intercalar com outros livros, porque em alguns momentos eu sinto que ela tem uma fórmula, e eu acho que, tirando isso dessa fórmula, se você lê com outros livros, as leituras não ficam enjoativas. Agora, se você lê tudo em sequência, aí eu acho que se repete um pouco. Então, se eu for dar um conselho pra você ler algum livro da Agatha, é esse que eu te dou, tá? Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela é uma autora excepcional, tanto para sua época quanto até hoje, e que vem aí, né, deixando a gente sempre curiosa, uma leitura atrás da outra, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse, como eu disse, foi um livro da nossa leitura coletiva, então venha participar com a gente, né? É muito gostoso ler em conjunto, e o nosso próximo livro da leitura coletiva, ele vai ser Os Criadores de Coincidência, no qual eu sou a curadora do mês, que é este livro aqui, tá, gente? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o formulário aqui embaixo. Vem ler com a gente, porque eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Então eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!